E aí, pessoal, sejam bem-vindos aqui ao Yatalog. Né? Hoje o assunto vai ser um pouquinho mais, né, sério, por assim dizer. Não vai ser tão light, não vai ser tão, né, cultura pop, por assim dizer. Mas hoje eu vim falar um pouquinho sobre algumas coisas aí que estão acontecendo ultimamente, né? Como, por exemplo, né, aquela coisa tipo crise de identidade, coisas do tipo. Eu tenho muitos amigos que têm ansiedade, depressão e por aí vai. E eu mesmo também tenho, né? Não vou mentir que não. Mas assim, cada um tem um grau diferente, né? E tudo bem. Sempre vai ter aquele momento que a gente vai estar mais para baixo e vai ter aquele momento que a gente vai estar uhul pulando por aí. Agora, por exemplo, né, assim, tem gente aí que, tipo, né, assim, se delicia com os meus status de WhatsApp, de Instagram, né, os stories no caso, né, e coisas do tipo, né, e aí tem gente que vem e me pergunta, mas por que você só publica mais coisas lá e não tanto no YouTube, se o YouTube é que dá dinheiro? Bom, o YouTube não dá dinheiro de verdade, né, tipo, o YouTube teve sua época de pagar bem, né, os criadores, mas mesmo assim tá dificultando cada vez mais, aí junta aquele tal do artigo 13, aí junta um monte de outras regras, o algoritmo que ele vai se modificando sozinho, e chega um momento em que nem quem trabalha dentro do escritório do YouTube, lá do Google, sabe mais o que é e o que não é. Eles têm que ficar descobrindo o que o algoritmo está modificando e aprendendo, para depois eles poderem jogar as regras, então nem o próprio YouTube sabe as próprias regras. Mas assim, voltando ao original. Aí assim, o que acontece? Tem gente que fala, porra, tipo, eu acho que é só um status, de repente é um monte que tem seguido e não sei o que, sabe? Como se estivesse sofrendo. Só que tem gente que, assim, mesmo as piadas mais ruins, tem gente que acaba gostando, acaba rindo e não entende por que riu. E uma coisa que me deixou até, assim, admirado de certa forma, né? Eu não sei qual é a palavra certa que eu poderia usar para isso, mas assim, me fez sentir bem, né? Foi o fato de que algumas pessoas começaram a prestar muita atenção, né? Quando eu não falava brincadeira, quando eu jogava algo mais sério, assim. E chegou um momento que eu falei, ah, não vou mais postar nada. Aí, tipo, sei lá, e o pessoal começou a perceber que eu tava me afastando, tal, né? Desses negócios da internet e tal. O que aconteceu? Algumas pessoas vieram falar que estavam sentindo falta daqueles stories, dos status e tal que eu colocava. Aí eu falei, mas por quê, né? Tipo, eu posto tanta coisa inútil às vezes é coisa que só eu entendo, sei lá. Ou às vezes é coisa que mesmo que o pessoal entenda não acham graça. Algumas dessas pessoas falaram exatamente isso que eu vou falar agora. Que às vezes elas estão para baixo, é só elas clicarem no meu status que elas começam a rir, começam a chorar, começam a se divertir, começam a se reconhecer em algumas das histórias. Algumas coisas são absurdas demais que elas não ririam e elas começam a rir. E teve até um caso, três pessoas, né, diferentes que não se conhecem entre si, que comentaram algo parecido, justamente falando que se não fosse pelos meus status lá, meus stories, tudo mais, algumas besteiras que eu publico de vez em quando, ou até algumas dicas ou frases de apoio que às vezes eu coloco no meio, se não fosse isso, talvez nem estivessem mais nesse mundo. E aí eu parei para pensar, né? Tipo, eu não estava me considerando exatamente como um influenciador digital, né? Tipo, eu trabalho com isso, mas eu também trabalho com outras coisas. Então, fica aquela dúvida, né? Tipo, afinal, qual é o meu espaço na internet? Porque eu não tenho muitos inscritos, né? Tipo, sei lá, 3.400 inscritos aí, 3.488 da última vez que eu vi. E de vez em quando aumenta, de vez em quando diminui, mas nunca é um número muito grande, muito significativo a mudança. Pô, uns 14 anos no ar e nunca cheguei aos 10 mil, que a maioria consegue em um mês, uma semana, né? Então, meio que o YouTube acaba não sendo o meu ganha-pão, mas acaba sendo a minha vitrine para eu mostrar as coisas que eu estou fazendo, para eu mostrar os meus trabalhos, aonde eu estou indo. Então eu acabo usando bastante o Instagram, o YouTube, etc. E no YouTube eu fiz muitas amizades, sejam pessoas que têm mais de 1 milhão de inscritos, sejam pessoas que têm só 10 inscritos, né? Muita gente desistiu no caminho, teve outras pessoas que desistiram por um tempo e voltaram, outros que nunca desistiram. E eu posso dizer assim,
sem medo de errar com o que eu tô falando, que eu não me arrependo de cada coisa que eu fiz aqui no YouTube. Tanto faz as polêmicas ou os momentos de nervosismo, sei lá, sabe? Coisas boas e ruins acontecem com todo mundo. Xingar, falar palavrão, né, zoar, fazer um gameplay, né, fazer um vídeo reclamando de algo como consumidor que não gostou de algo que foi errado de alguma empresa, sei lá. Então, assim, a gente tem esse poder. A gente sabe que a gente pode e que a gente deve reclamar quando algo está errado, quando algo está ruim. E o que acontece? Indo para o lado mais da depressão, etc., da ansiedade, essas coisas, muita gente acaba dependendo dos vídeos que elas assistem, dos áudios que elas ouvem, das piadas, dos memes. E acabei percebendo ali que, de certa forma, eu faço a diferença na vida de algumas dessas pessoas. Então eu posso não ter 1 milhão de pessoas me seguindo, posso não ter 1 bilhão de pessoas pagando um Patreon, um Kickstarter ou sei lá o que, para eu poder me sustentar, já que o YouTube não paga direito no AdSense, paga pouco, né? Então assim, eu não recebo nada, né? Eu faço aqui de graça o YouTube, basicamente. O Instagram é a mesma coisa, né? O que eu ganho dinheiro é o quê? Tocando shows com a minha banda, quando eu tenho a sorte de ser chamado para algum trabalho de dublagem ou de ator ou comercial de TV, porque querendo ou não, eu sou um ator, eu tenho meu documento DRT tudo certinho, eu sou um dublador que não deslanchou, mas ainda está tentando. Tem gente que deslancha rápido, tem outros que demoram 20 anos para conseguir. Eu tô na luta, eu não existo. E basicamente é isso, tipo, eu sou um cara multitarefas, eu faço um pouco de tudo. Tem gente que fala, pô, esse cara é mó vagabundo, não sei o que, ele não faz nada da vida. Não, não. Na verdade eu sou tipo o Seu Madruga, todo mundo acha que é vagabundo, mas toda hora tá fazendo alguma coisa diferente. Tá toda hora fazendo algo. E uma das coisas que me deixa feliz é quando eu descubro que realmente eu fiz a diferença na vida de alguém. Então essa é uma coisa assim que acaba sendo uma recompensa de certa forma pra gente. Né? Eu não consigo pagar minhas contas com isso, mas eu consigo às vezes salvar uma vida. Que é uma coisa mais preciosa do que salvar uma vida, sabe? E tipo, isso me deixa feliz porque às vezes, né, a gente tem aí, sei lá, dando um bom exemplo, vai, tipo, um ator que tá em ascensão, consegue um papel foda, ele entra no papel, se mata logo depois que o filme é lançado ou na mesma época. Heath Ledger, por exemplo, quando fez o Coringa, porra, foi só depois desse Coringa e depois da morte dele que muita gente acabou olhando para os trabalhos antigos dele. Brokeback Mountain, por exemplo, que já teve indicações de Oscar, né? 10 Coisas que eu Odeio em Você, que é um filme adolescente muito legal. Então, assim, o cara tinha trabalhos bons, mas a maioria das pessoas que não conheciam os trabalhos dele antigos foram conhecer depois do falecimento dele, que de certa forma teve a ver com o quê? Com depressão, né, com bipolaridade, etc. Né? Temos aí um monte de exemplos de outros atores ou músicos, etc. Alguns casos de músicos são até parte das lendas do Clube dos 27. Mas isso aí fica para um outro vídeo, que inclusive está planejado aí até o final do ano eu falar sobre o Clube dos 27. Afinal, sempre tem alguma coisa para ser falada sobre o assunto. Bom, e eu mesmo, né, como eu falei, eu também tenho minhas crises, meus transtornos, etc. Eu tenho meus momentos de pensar, puta, quero desistir de tudo. Aí em outro momento eu falo, não, eu vou continuar, vou lutar. E é isso que eu quero passar para vocês. Esse sentimento, essa ideia, essa, sabe, essa coisa de ou você desiste ou você luta. E desistir não é uma opção. Lutar é. Por que eu gosto, por exemplo, de filmes do Stallone? Né, os filmes que ele escreve, às vezes até ele mesmo dirige, sei lá. Porque ele bota ali, mesmo que seja alguma coisa clichê, uma coisa tipo estilo canastrão mesmo, uma coisa bem brucutu, uma coisa nada a ver às vezes, ainda assim tudo que ele escreve tem algum sentido, mesmo que de uma forma bem esquisita, bem até que cômica. Né? Por exemplo, Stallone Cobra, né, tipo, como ele
trata terroristas, por exemplo, ou como ele trata a ideia do nome, né, do personagem, que Marion, por exemplo, é um nome tanto masculino quanto feminino, e o nome do personagem é Marion Cobretti, por isso que o Cobra é o apelido dele. Aí a menina que ele tem que proteger, né, ela chega e pergunta, mas, né, tipo, qual é o seu nome e tal? Ele explica isso e fala, mas eu queria ter um nome mais de macho. Aí ela pergunta, que nome que você queria ter? Alice. Porra, sabe, é umas coisas assim. Às vezes é umas pequenas sacadas que fazem a gente acabar rindo. Esse aí foi um alívio cômico no filme, por exemplo, década de 80. Né? A gente já teve aí, né, por exemplo, o Chris Farley, né, que era um ator gordinho que estava em ascensão, morreu. John Candy, ator gordinho em ascensão, morreu. E por aí vai. Então, assim, a gente vê acontecer, né, essas coisas assim, e a gente não sabe, às vezes, qual é a história, o background, né, o que leva a pessoa a isso. Tinha o Andy Kaufman, por exemplo, que era as décadas de 70 e 80, que depois teve um filme que o Jim Carrey fez o Andy Kaufman, só que ele acabou entrando demais no personagem e você não sabia mais aonde terminava o Andy e onde começava o Jim Carrey. E isso aí também fez parte de uma época de depressão dele. Aí teve a história da namorada dele que morreu e ele entrou em uma depressão muito profunda. Depois ele voltou, ele começou a pintar também, começou a fazer dramas, etc. Então, temos vários exemplos aí, né? O Jim Carrey é um bom exemplo também, né? Eu recomendo que o pessoal aí assista também o último documentário que foi feito sobre ele, né? Se não me engano tem na Netflix. E é mais ou menos isso. Então, por exemplo, existe aquele negócio do número para você ligar se você estiver pensando em suicídio, porque nesse número eles vão te falar muitas coisas e vão te convencer a não fazer isso, por exemplo. É, tem casos de depressão que precisa de remédio, outros não. Né? Tudo depende do grau de cada pessoa na situação. Né? E existem os gatilhos, que é uma coisa que precisa ser tomado um cuidado muito grande, cuidado extremo. Por exemplo, às vezes uma palavra pode servir de gatilho para a pessoa entrar em depressão, para a pessoa chorar, para a pessoa querer se matar. E é bom tomar cuidado com essas coisas. Então, né, é recomendável aí as pessoas irem em psicólogos, psicanalistas, psiquiatras, mas não só ir a esmo, né? Tipo, é a pessoa querer ser tratada, querer melhorar e aí correr atrás de algum desses profissionais. No caso, o psiquiatra é o que vai te receitar os remédios, tal. O psicólogo é aquele que vai te fazer falar bastante, ele vai te ouvir e vai falar alguma coisa que vai fazer com que você responda, que você perceba o que é que está acontecendo com você. Não é o psicólogo que fala. Ele te mostra o caminho para você descobrir qual é o seu problema. Então tem muita gente que fala, não, o psicólogo é a pessoa que conserta as pessoas que estão defeituosas. Não. O psicólogo ele ajuda a pessoa a descobrir qual é o problema dela, a descobrir qual caminhos pode seguir e por aí vai. Né? Dando um exemplo bem bizarro, por exemplo, eu já tive vários traumas na vida. Traumas de vida amorosa, traumas de amizades que não deram certo, né? Traumas por causa de trabalho e etc, etc, etc. Tô vivendo, tô zoando aqui, fazendo música ali, trabalhando, né? E meio que me tornei uma mistura esquisita de hikikomori com workaholic, com outras coisas. Mas isso aí também são outros assuntos para outros vídeos, né? Então, o que eu posso dizer para vocês é: se você tiver aí depressão, procure ajuda. Se você tem um amigo que você percebeu que ele está um pouquinho diferente, está um pouquinho alterado, que talvez ele precise de ajuda, talvez ele precise de carinho, de atenção, não ignora. Às vezes, dar um pouquinho de atenção é suficiente para você ajudar essa pessoa. Às vezes, um simples abraço, alguém para ouvir tudo o que ele tem para falar. Na maioria das vezes, as pessoas abandonam porque falam, eu não quero ficar perto de uma pessoa negativa. Tá aí uma coisa que é muito errada. Porque é justamente nesse momento que você pode e deve mostrar se você é realmente amigo de alguém. Né? Eu mesmo já perdi muitas amizades aí para as drogas, para morte, para outras coisas. E foi duro.
né? Tipo, por exemplo, uma, uma pessoa muito próxima que ela tinha se afastado de um monte de gente, estava andando com uma turma lá que eu não ia muito com a cara dessa turma e tal. E aí ela começou a namorar um cara que era, né, drogado e tal. Ela teve overdose e o cara, ao invés de levar ela pro hospital, né, pra ver se ela voltava, não, ele pulou pela janela do lugar tal, pra não cair a culpa nele. Ela morreu. Sinto falta dela até hoje. Tive outra amiga que, né, a gente se conheceu por causa de teatro, de televisão e tal, atriz também, gostava muito dela, a companhia dela, né, ela já várias madrugadas a gente passou aqui em casa zoando, conversando, bebendo, vendo filme, jogando videogame e tal, né? Também mesma coisa, ela se suicidou. Então assim, a gente tem vários casos que às vezes a gente vê uma pessoa toda alegre, a gente não sabe o que está passando na cabeça dela. Às vezes aquilo é a válvula de escape. E aí alguém chega e fala: não, você não deve ser tão alegre assim, não. Isso é errado. Não, não é. Não vá repreender as pessoas assim, né? Porque às vezes você pode estar acabando com o único momento de alegria dela também, né? Já perdi amizades aí por situações bizarras, por exemplo, um amigo que estava bem, só que precisava fazer uma cirurgia por erro médico, morreu. Planos que tinha aí da gente fazer alguma coisa juntos, sei lá, filmagem, cosplay, tudo por água abaixo, né? Então assim, a gente passa por muitas coisas assim, né? Tipo, pessoas próximas que se afastam, ou pessoas que morrem, ou pessoas que do nada a gente perde contato, fica sem notícias. Então a gente não sabe o dia de amanhã, a gente não sabe o que vai acontecer, a gente não sabe nada do futuro, a não ser que a gente viaje pelo tempo, lógico, mas isso aí é outros 500. A gente não tem um DeLorean para fazer viagem que nem de volta pro futuro, a gente não tá na série Dark para ir 33 anos para frente, 33 anos para trás. A gente tá só vivendo o agora, lembrando o passado e às vezes planejando o futuro, às vezes só vivendo o dia a dia. Mas o que eu tenho a dizer agora é assim, esse é mais um daqueles vídeos de desabafo, de realmente mostrar aqui um pouco do que eu penso, do que acontece, do que eu vivo, do que tem ao meu redor. E se você aí que assiste, que está inscrito aqui no meu canal, se você assiste meus vídeos e você se sente bem vendo esses vídeos, o que eu falo, seja sobre filmes, quadrinhos, séries, sei lá, às vezes até de baboseiras que eu já falei, ou então vídeos de bagunça que não tem nenhum sentido, mas que você acabou rindo, ou vídeos que eu tô cantando, tocando alguma música, comenta aí embaixo. Afinal, teve algum momento que eu fiz diferença na sua vida? Algum momento que eu consegui te ajudar? Mesmo que seja com alguma pequena palavra que eu falei em algum vídeo. E de repente, sei lá, alguma coisa que você viu nos meus vídeos, seja no Instagram, no YouTube, Facebook, etc. Alguma coisa ali que você acabou utilizando e ajudou alguém. Isso é uma coisa que eu gostaria de saber, né? Porque muitas vezes, por exemplo, eu mesmo, tenho meus momentos que eu vou me sentir inútil, me sentir vazio. E aí, quando eu percebo que eu faço a diferença na vida das pessoas, aí eu ganho uma forcinha ali para continuar seguindo em frente, né? Tem gente que desiste no meio do caminho. Nesse último mês e meio aí, eu vi um monte de histórias aí de, tipo, durante esse tempo, vários youtubers gringos aí que se mataram por causa de depressão, por causa de um monte de coisa. E eram pessoas que algumas chegaram a mais de 300 mil, 1 milhão, quase 1 bilhão, e mesmo assim estavam mal. Olha aí, uns tempo atrás, o Whindersson Nunes também, que entrou em depressão. Pô, o cara é um dos maiores do YouTube aí em números, né? Números tanto de visualizações quanto de inscritos. Passou de bilhões, sabe? Mesmo ele ganhando muito dinheiro, mesmo ele tendo muito público, ele chegou a um ponto em que ele estava no fundo do poço. Então assim, a pessoa ela precisa estar preparada emocionalmente para fazer as coisas acontecerem.
Não adianta você só ter um talento, utilizar ele e de repente você fica perdido. Mas também não adianta você ficar parado e segurando esse talento. Por exemplo, de certa forma eu acredito que eu tenho cabeça para aguentar, para fazer muita coisa. Porém, lógico, todo mundo tem suas fraquezas, seus gatilhos. Eu tive aí uns surtos esses últimos dias, meio fortes, por causa de coisas tanto no passado quanto atuais. E tipo, o que eu fiz? Ao invés de eu me matar, de eu fazer um monte de besteira, não. O que eu fiz? Eu criei 7 músicas em 3 dias. Eu me inspirei. Tudo bem. Tá meio Radiohead, sabe? Creep. Que é quando o cara tá cantando e a letra fala: ah, eu sou só uma aberração, sou um esquisito, né? Eu queria ser perfeito e você é uma pessoa perfeita, sabe? Essa é a mensagem do refrão da Creep. Então o que acontece? A gente vê que fala sobre uma pessoa que tá para baixo, que é depressiva. Então assim, é mais ou menos isso. Eu tava me sentindo em alguns desses dias justamente o Creep dessa música, né? E o que acontece? De repente veio um estalo. Comecei a escrever uma música inteira em inglês, uma música inteira em português. Aí eu comecei a readaptar outra em japonês. E tipo, fui pegando todas as peças, fazendo aquele Tetris, misturando como se fosse columns na Sega. E por aí foi. E aqui estou eu, utilizando tanto o meu lado positivo quanto o meu lado negativo, ambos de forma positiva para alguma coisa. Eu podia ter tentado me suicidar, por exemplo. Eu podia ter, sei lá, feito alguma besteira muito grande, podia ter cortado meus pulsos, podia ter feito trocentas coisas. Mas de que isso teria adiantado? Eu podia ter feito alguma coisa que ia deixar sequelas futuramente. Eu podia ter, sei lá, se alguém se importa comigo, essa pessoa poderia estar triste se eu tivesse tirado a vida, se eu tivesse feito uma dessas besteiras. Dificilmente alguém perdoa algo assim. Principalmente quando a pessoa se preocupa com você, mesmo que ela não demonstre tanto, mesmo que ela não esteja ali o tempo todo. Por exemplo, você pode ter uma grande amizade com alguém e vocês só se veem uma vez a cada sei lá quantos meses. Vocês se falam uma vez por semana no WhatsApp, ou às vezes nem tanto. E é aí que entra, né, a situação. Não adianta você achar que está sozinho. Sempre vai ter alguém do seu lado, mesmo que você não perceba. Manda mensagem, chama para sair, não fica parado. Se você tiver a mesma situação que eu, que você gosta de estar no meio do povo, mas ao mesmo tempo você tem um certo pânico, fica um tempinho de hikikomori. Se você pode trabalhar em casa, você tem a cama, tem o sofá, tem a cadeira, tem o computador. O computador é onde você vai estar trabalhando, beleza. Você vai pro computador, trabalha, aí, sei lá, você está trabalhando num vídeo, botou para renderizar, volta pra cama, assiste algum filminho, entra no WhatsApp, coisinha básica. Você pode aproveitar. Você pode aproveitar a vida. Então, se você estiver com depressão, se você estiver com ansiedade, se você tiver bipolaridade, qualquer um desses problemas, qualquer outro problema que seja, que você sabe que você não consegue controlar, ou mesmo que você acredite que consegue controlar, tente ir atrás de um profissional, tente estar próximo dos seus amigos para você não fazer besteira, porque mesmo uma pessoa suicida, ela deixa sinais, ela deixa vestígios, ela sempre espera que alguém vá salvar ela. Às vezes a pessoa escreve uma carta de suicídio, ela se prepara para se suicidar, mas ela espera que alguém chegue e fale para ela: não faça isso. E muitas vezes não acontece, não aparece a pessoa a tempo e a besteira está feita. A vida acabou e não pode mais voltar. Então, para que essa situação, essa tristeza não aconteça na sua vida, não aconteça na vida das pessoas à sua volta, procure ajuda profissional, procure seus amigos. Não fique sozinho. Não fique calado. Simplesmente corra atrás. Faça algo que seja positivo. Se você tiver algum talento,
use esse talento. Se você desenha, se você pinta, faça um quadro, faça uma história em quadrinhos. Se você escreve, faz roteiros e poesias baseado nessa frustração, baseado nas suas alegrias e tristezas. Faça alguma coisa. Fazer. Se você faz, acontece. Então, é hora de fazer acontecer. Esse é o meu recado de hoje para vocês. Então, eu espero ter ajudado alguém. Se esse vídeo te ajudou e você acha que pode ajudar mais alguém, repassa para a pessoa. Eu sei que o vídeo ficou um pouquinho comprido, deve ter aí 26 minutos, mais ou menos, 25, sei lá. Mas é uma mensagem importante. É uma mensagem que eu acredito que não importa se o youtuber tenha um inscrito, se ele tenha 50 bilhões de inscritos. É uma mensagem que todo youtuber em algum momento tem que passar para os seus espectadores, para pessoas que assistem o seu canal. Procurem ajuda quando precisarem. Procurem os amigos quando se sentirem sozinhos. Não deixem a depressão cair sobre vocês. Não deixem a tristeza tomar conta das suas vidas. Vá num evento de anime. Canta num karaokê. Vai pro bar com os amigos. Mas não fique sem fazer nada. E muito menos com a cabeça baixa. Bom, eu fico por aqui. Se você gostou do vídeo, dá o like. Compartilha com quem você acha que pode ser interessante isso. E se você não for inscrito, caso você tenha gostado do canal, se inscreve aí. Tem outros vídeos interessantes, tem alguns vídeos cômicos até, tem vídeos musicais. Assiste depois aí, vai que esses vídeos podem te ajudar mais até do que esse. Mas de todo jeito, eu espero ver vocês aqui de novo nos próximos vídeos, inclusive sobre aquele crossover que teve, que é todo mundo falando dos 75, 80 anos, quer dizer, do Batman. Em breve vamos ter outro grande crossover de canais, agora com mais canais. Então fiquem ligados que eu vou trazer um mini trailer em breve, falando sobre qual é o próximo assunto do crossover. E aí, espero que vocês gostem. São muitos canais legais aí que tem de videogame, tem de filmes, etc, quadrinhos, tal. Então, eu fico por aqui e até a próxima.